Vamos lá, pessoal, ok? Vamos falar hoje sobre o capitalismo. Eu até coloquei uma questão aí no TikTok, outro canal, ligado 84. Para lembrarmos de 1984 e outros panoramas importantes, ok? Vamos falar sobre o capitalismo hoje. Coloca também conhecimentos gerais relacionados à motricidade humana. Ok? Vamos lá. Então, vamos colocar o autor Mendes, também como campo de titular indiretivo, e eu como campo diretivo e algumas colocações ligadas às exportações, ligadas ao esporte, os campos fenomenais, né? O Senegal e o Brasil, 3-3, uma mistura bem, uma salada de mista bem exportada, ligada ao corpo brasileiro. Então, a passagem econômica, colonial, a economia e as exportações. Ok? Então, vamos lá. Então, das teorias que procuram explicar o que é o capitalismo, destacam-se duas grandes correntes, representantes por Max Weber, 1864 a 1920, por Karl Marx, 1818 e 1833. A primeira chamamos culturalista, né? E eu coloquei o termo culturologismo, né? Também usaram alguns livros aqui. E a segunda histórica, em razão dos diferentes pontos de vista, os quais partem para explicar os mesmos conceitos. Aonde há conceitos, há conceituações. Vocês podem ver os conceitos aqui, o que eu estou falando, e vocês vão ter as suas conceituações, ações ligadas ao quê? Ao capital que você tem e à empresa, o empreendedorismo, ok? Falando tempos atrás, estou com a camisa aqui tempos atrás, eu tive um grande empreendedorismo ligado à corrida de rua. Eu usei o termo lazer e o ruralismo. Violência, violência não, né? Coloco violência urbana ou violência rural, né? Que também oprime não só a mim, mas os opressores que fizeram. E eu ainda sendo opressor, posso ser oprimido também. E eu sendo oprimido, eu posso ser opressor, que muitas vezes pode ser ameaçador para alguns, ok? Essa camisa aqui que eu estava, ok? Então vamos lá. Então a primeira corrente de buscar explicar o capitalismo, através de fatores externos, a economia. É óbvio, o capitalismo se constitui a partir da herança de um modo de pensar as relações sociais, ok? As econômicas e as compreendidas, legada pelo movimento da reforma na Europa, o protestantismo, né? Protestantismo de Lutero e mais ainda do calvinismo, né? Que liga o que? Lutero, as questões da consciência, e lembramos do que? O Santo Agostinho, lembramos aqui do Papa Leão XIV, ok? E as questões do calvinismo, relacionando também, ou seja, que alguns colocam, ou seja, o que começou mal, vai fechar mal, ou seja, se começou hoje o meu caixa, a minha entrada, a minha empresa hoje, começou mal, vai fechar mal. Nós temos que ter um empreendedorismo ligado ao quê? Essas portas da esperança, lembrar do Silvio Santos, a porta da esperança que tinha o quê? Sempre no capital e nos campos de empreendedorismo, ligado ao futebol, ao esporte, há uma caixinha de surpresa, né? O futebol tem as suas dinâmicas, hemodinâmicas, hemoglobinas relacionado, ou seja, aos campos de resistência, força e os parentescos relacionados ao nosso capital. Por exemplo, motricidade humana sumária. Quando eu coloco sumária, que também cabe dizer sobre nós, não cabal, né? Ou seja, mas o que? Sumária é o que? História, infância, índice, mortes, violências, fatos que aconteceram também, que foram familiar no capitalismo brasileiro e também nas famílias, nos termos biológicos, e nesse DNA também ligado à crença, à fé, à religião, à cultura, o movimento popular, essa pedagogia, essa ruralização que nos coloca a valorização do trabalho. Aonde há um trabalho, há um tempo. Aonde há um tempo, há um deslocamento. Então,
Diante do trabalho, há uma ambiguidade, porque muitas vezes a pessoa gosta de ir para o trabalho, às vezes nem precisa, a maioria das vezes precisa ter dinheiro, se alimentar. O anabolismo, o catabolismo, é um substrato importante. Por exemplo, 60% ou 70% do nosso corpo, em questões de água também que temos que beber, composição corporal, nós temos que ter uma energia importante que é o carboidrato. Embora alguns falam sobre a proteína também, embora ou seja, mas os fatores importantes que o carboidrato também pode haver uma conversão em gordura ou pode haver uma conversão na proteína. Pode o triglicerídeos, ou seja, o controle, o Dr. Cooper, controle de triglicerídeos, ou seja, na infância. Então, essas práticas nos colocam fatores importantes que vêm a relacionar o nosso dia a dia diário, ok? Vamos lá. Então, a profissão é uma vocação. Eu vou colocar uma vocação, porque eu coloco aqui o A. Uma busca da salvação individual, né? Ou seja, a criação de riquezas pelo trabalho, e poupança séria, um sinal de que o indivíduo pertenceria ao grupo dos predestinados, ou seja, só aqueles grupos, ou seja, que são seletivos, que vão para um determinado local, oásis e outros fatores ligados a religiões, o céu, ou seja, o inferno não, ou seja, uma amarelinha que eu citei o Sartre. O Sartre é bem simples você entender. Céu e inferno. Você vai jogar a pedra, você vai ter sua escolha e sua decisão. Mas aqui são colocados que muitos nascem miseráveis e morrem miseráveis. Ou seja, são pessoas que, alguns falam que esse aí nasceu para ser miserável e morrer miserável. É lógico que tem alguns conjuntos de ideias que você coloca que tem umas campos de operatividade e intelectualidade ligada à experiência de alguns líderes religiosos. Esses fundamentos de ética elaborada pela reforma implicam a aceitação dos princípios e normas para a conduta, que seriam a expressão de uma mentalidade e de um espírito capitalista, que torna-se evidente nessa concepção do capitalismo a grande importância conferida em fatores culturais. Quando falamos de capitalismo, falamos de capital. Quando falamos de capital, falamos de cabeça, já fica um regime democrático bem complexo, né? Em destaque os movimentos feministas, os movimentos sociais, que colocam, ou seja, em destaque marcos ligados à exclusão ou à inclusão histórica ligado ao Brasil, colônia, ou seja, os países dos Estados Unidos, ou seja, grande superpotência, superciência, que é a própria educação física ou outras disciplinas. De acordo com Max Weber, existe capitalismo onde quer que a provisão industrial das necessidades de uma comunidade seja executada pelo método de empresa. Pode ser, ou seja, comunismo, socialismo, qualquer tipo de partidarismo, tem que haver um capital para haver uma sobrevivência. Mesmo que eu tenha a mesma própria roupa, mesmo que eu tenha o próprio carro, eu posso ter o mesmo acesso, o mesmo crédito, ou seja, o cheque, ou seja, todo mundo tem que ter um capital para comprar alguma coisa. Embora há conflitos, porque o ser humano tem um destaque eminente em competição. E a competição é eminente a cooperação. Mas tem que haver essa contabilidade, capital, né, de excitação, estímulo, resposta e estímulo. Então, nessas correntes volumétricas econômicas, esse volume nos coloca perspectivas históricas entre indefinições e definições ligadas ao capitalismo, que determina o modo de produção de mercadoria. Mercadoria ou mercadorias, né, que vai ser gerado historicamente desde o início da Idade Moderna, okay? Que encontrou a sua plenitude no intenso processo. Por isso que eu falo culturologia. A palavra cultivar fala de cultura, e cultura fala de espécie, espécie fala de elementos. Tipicamente, eu vou citar aqui, até a Bíblia, tipicamente, ela fala para nós termos cultivarmos. Então, a cultura, ela é eclética, erudita. No respeito à Bíblia aqui, tem que eles falam do profeta Isaías, que ele fala que a cultura é erudita. Então, nós temos que respeitar as indústrias, as religiões, ou seja, os fatores da Revolução Industrial em vários outros países. Isso coloca em destaque a produção e o compromisso científico. Entende-se a quem quiser entender o que quer
Se